Quando voltar, os senhores dizem aí se tá bom, viu? Voltou, tá saindo aí bem. É, mas é por causa disso mesmo, tem um atraso. Assim que regularizar, vocês avisam aí. Vou colocar o fone aqui, é pra ter a certeza que o som tá bom. Quando retornar. Aí a gente dá Não tava saindo na hora desde o início. Então. Então inicia, né? Pronto, a qualidade tá boa, tá sem chiar. Pronto, tá ok, tá ok. Mil. Vamos lá, viu? Retornando, meus jovens, retornando aqui, retomando. Estávamos falando aqui sobre o início da carreira do Sargento Rosendo, que iniciou sua carreira no 8º Batalhão, não é isso? Retome aí o seu raciocínio. Desculpem aí a falha técnica, em breve iremos resolver esses pequenos detalhes. Certo. Eu me formei em 2014, né? Entrei no CFP 2013. O melhor, por sinal. É, sempre o melhor, né? Então, em 2014 a gente se formou e, desde já, parabenizar os futuros soldados agora, né? Quase 1000 soldados, né? Que vão entrar agora. Da turma 2023. Parabéns a todos. Em breve aí, soldados. Para mim já são. É. Então, continuando sobre o Rosendo, né? Como falei, desde criança eu sempre admirei a figura do policial militar. Sempre sonhei em viver esse desafio de ser um policial militar. Mas naquela época, né, há muitos anos atrás, eu sempre decidi, né, lutar pelo lado da justiça, da lei. E era uma época que, quando o maloqueiro aprontava, o polícia descia O pau cantava. no meio da rua. E assim, bem merecido, né? Mas era outra sociedade, eram outras legislações. E hoje nós trabalhamos em cima das legislações, com mais inteligência, né? E menos força. Dentro da Dentro legalidade, da legalidade. proporcionalidade, necessidade. Mas assim, eu fico muito feliz. Todos os dias que eu vou para o serviço, para a missão, eu encaro como uma missão. Eu sempre busco fazer o meu melhor. E quem trabalha comigo pode afirmar isso no dia a dia. Tenho mais de 10 anos lá no 8º BPM. É um batalhão que eu amo. Se tornou uma segunda casa para mim. E principalmente quando tá tirando extra, né? Você passa mais tempo no Mais tempo no batalhão que em casa, né? aqui em casa. São aqueles 8 serviços de 24 horas por mês, mais 8 serviços de extra, que já vão dar 16 dias, ou seja, 16 dias no batalhão e 14 em casa, né? E aproveitando falar de casa, né? Meu estado civil, sou casado há 11 anos, mas estou no mesmo relacionamento há 17. Estamos empatados. E quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo para toda a família que está assistindo aqui. Em especial para minha filha, porque a primeira coisa que ela falou: pai, fale de mim. E quando ela vê o pai na elegância dessa, todo na beca, vai guardar para sempre essa imagem aí. É verdade. E no 8º Batalhão hoje está comandando guarnição na cidade de Pilar. Pilar, mas assim, já comandei Força Tática por quase 2 anos. Comandei também Rio Largo. E sempre quando o batalhão precisa de uma missão na área do complexo, que é Satuba, Santa Luzia, sempre estou à disposição. É o homem que não se nega, o homem da... Vou aumentar aqui, porque você é uma postura muito elegante aí, para ficar mais perto de você aqui, para poder... Pessoal, deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal que está online, porque senão o pessoal fica com raiva. Tem aqui, ó, a Sofia, o Laureano, a Maria de Fátima, José Roberto, Leidson, Barbosa, Tainá Calheiro, Lucas Lessa, Carlos Augusto, Maria de Fátima de novo, Jackson,
Lucas Lessa, Daniel Gomes, entre outros. E tem gente dizendo aqui, o homem tá numa elegância, meu amigo. Ó, deixando um recado aí para o pessoal que a gente tá dando início agora ao podcast. Você que tá online, já vai curtindo aí, mandando mensagem, botando aquele senzinho lá, porque o YouTube, ele vai entender que a live tá boa e vai começar a mandar para outras pessoas, porque o YouTube começa a mandar para uma fração de pessoas que me seguem e depois, se tiver muito bom, ele vai mandando para mais pessoas que me seguem e se tiver excelente, ele vai mandar para pessoas até que não nos seguem. E já compartilha também, ó. Pega esse link aí e manda nos grupos de policiais, de amigos, da família, que é para o pessoal conhecer aqui mais o Sargento Rosendo, que eu já falei, uma referência aqui no Estado de Alagoas, na Polícia Militar do Estado de Alagoas, e você não pode perder esse conteúdo. Maurício Ramos, Rosendo, você pensa em sair candidato a nada? Você não pensa em sair candidato a nada? A gente já falei aqui, vai ser pré-candidato ou não vai? Tá, e ele disse, não, eu vou falar daqui a pouco, vamos estar com a surpresa. E tem uma lembrancinha aí, umas camisas, um negócio que ele disse que no final do programa vai dar para quem tiver online aí no final do programa. Já já a gente mostra. Vamos dar continuidade. Vamos lá. E nos seus projetos, dentro e fora da polícia. Você fez história aí também com o QO. Para quem não sabe, o QO é o quadro organizacional, assim que se fala, é? Na realidade, foram as mudanças foi das leis de fixação, né? Lei de fixação do quadro Do efetivo. E por que se falava o QO? O QO é porque é o quadro organizacional, né? Na verdade, são quadros organizacionais. Aí, naquele período, para você trabalha com mídia, você sabe, né? Você vai... Vamos brigar pela lei de fixação de efetivo. Aí se ficar muito longo, aí ninguém fala. Aí a gente conseguiu, aí eu tive a ideia, não, vamos deixar o projeto QO. Aí foi disseminando, né, perante a tropa, conscientizando da importância, o que era esse projeto. Quero deixar claro aqui, né, que em 2019, falar um pouco da origem, já que você puxou o QO, né? Você pode voltar até os seus antepassados. Aqui Pronto. A referência é você, meu amigo. Pronto. Eu tô aqui como coadjuvante. Pronto, então assim, eu na época era soldado ainda, 2019, e fui acompanhar as votações, né, as discussões na Assembleia Legislativa que estava havendo da Lei de Promoções, em 2019. Eu e mais alguns companheiros do BPM, entre eles o Mariano Júnior, que também é integrante da Comissão Independente, e acabei de vir agora do aniversário do filho dele. Parabéns mais uma vez, Matheus. E assim, é uma pessoa que, pra mim, sem palavras, é aquele amigo fiel, sabe? Que a gente tá no bom e tá no ruim. Um amigo das horas boas e das horas difíceis. Então, desde lá, né, a gente teve esse laço, né? Começou indo pra Assembleia acompanhar aquelas discussões de lei de promoções. Para quem não conhece, a lei anterior, o soldado demorava 10 anos para ser promovido a cabo. Tinha que pular o abismo, né? Isso. 10 anos de polícia para poder ter a primeira promoção. Isso, e assim, tinha ele, tinha mais outros companheiros. Aí a gente começou a acompanhar as discussões. E na época o deputado Bebeto, bastante proativo, lutando bastante lá, era o início da carreira dele lá na Assembleia. Muito proativo, defendendo a situação da lei de promoções. E no final foi aprovado, né? Aí foi aquela maior alegria. Todo mundo, principalmente a nossa turma, que era a turma que ia ser beneficiada de imediato, né? E fomos, né? Isso. A promoção a cabo com Para você ter uma ideia, eram 10 anos para ser cabo. Isso. Hoje a gente vai fazer 11 anos em outubro, não é isso? E já somos sargentos. Isso. A lei de promoções ajudou diminuindo o interstício e o projeto QO deu a possibilidade de existir as vagas. Isso. Porque, para quem não sabe, o militar, se não tiver as vagas, ele não é promovido. Vamos supor que é para você ser promovido em 5 anos. Não tem vaga, você passa os 30 anos ali marcando passo. E é também dos projetos de lei que tem que ser pensado aí também, é igualar com outros estados, que às vezes, tipo, se não tem vaga, às vezes você vai ganhar o salário, mas não é promovido. Ou então, quando fizer mais 50% do outro interstício, você vai, independente das vagas, ou criar apenas o interstício sem vagas, que isso aí já seria um grande avanço para a gente aqui, os policiais militares. São mecanismos, né? Isso. Mecanismos que existem. Daqui a pouco eu posso
enfatizar um pouco mais sobre isso, mas eu vou ser mais objetivo em relação ao QO Vamos agora. continuar o QO. Vamos Pronto, continuar. então o QO, né, que foi uma batalha árdua, demorou anos. Quando foi aprovado, como eu falei, teve essa alegria, lei de promoções, mas a gente tinha uma problemática muito grande e não precisava ser especialista para observar vagas. Então, a projeção era promoções, ok, para cabo, mas para terceiro sargento nós íamos marcar passo. Eu estou falando de terceiro, eu estou trazendo a cronologia para os 2013, mas isso aí afetava todas as demais turmas, Isso. não só os 2013. Porque se afunila aqui, todo mundo que vier atrás vai esbarrar e pronto. Justamente. Então, eu fiquei naquele meio, eu via muito pessoal falar de associações, pessoal, eu não era associado, e eu via muito pessoal falar, não, tem que aumentar o QO. Aumentar o QO, só que não evoluía as discussões. E nesse tempo talvez você nem tivesse a ciência de como funcionava o QO. Não sabia. Aí bateu a curiosidade, né? E eu passei por iniciativa própria a estudar sobre essa questão. Foi aí que eu baixei as legislações de efetivo das polícias militares do Brasil inteiro. E como a gente faz uma pesquisa, a gente tem que buscar uma referência, né, e trazer uma metodologia que atenda à nossa demanda. E assim foi feito. Eu analisei as legislações e observei que a Polícia Militar do Distrito Federal era a referência a ser seguida. Mas como fazer? Como trazer essa realidade para o estado de Alagoas, para os Isso. nordestinos aqui? Então, identificando esse quadro, identificando essa legislação, eu adaptei, por isso que é chamado de reorganização. Aí tá na camisa do homem ali, ó. Isso, Reorganização do QO. isso, P-mal e CB-mal. isso. Aí foi um primeiro passo importante, porque eu reorganizei de uma forma que não pedia o aumento de vagas. Era em cima das vagas já existentes. Na época a gente tinha um pouco mais de 12 mil vagas aqui no efetivo total para a Polícia Militar de Alagoas. E esse projeto... E se manter o mesmo efetivo, Isso. só que reorganizando a carreira, a estrutura de Isso. quantidade de soldados, quantidade de cabos, quantidade de sargentos. Com a distribuição proporcional relativa ao do Distrito Federal. Porque quando a gente vai buscar um projeto, nós temos que se espelhar pelo que é melhor. E nós merecemos. Nós somos profissionais essenciais. Seguramos a segurança pública desse país. Verdade. Então, nós merecemos o melhor. E muitas vezes não tem o reconhecimento devido, porque eu garanto a Isso. você que a Polícia Militar é responsável por mais de 80% de toda a segurança pública do Brasil. Se qualquer polícia parar um mês, talvez você não sinta falta. Agora, se a Polícia Militar parar um dia, aí você vai ver o caos instaurado. Pronto. Então, Neto, diante desse estudo, eu entrei em contato com um amigo do meu pelotão. Um grande abraço aqui para ele. Foi a primeira pessoa que eu externei sobre o projeto. Foi o Marcelo. Ele foi do meu pelotão, 9º PEL, 2013, o melhor. O melhor é o 20º. Você já tá, aí vai ter problema agora. O seu é o melhor 20º, o meu melhor então 9º. Pronto. Então, tá tudo se, em paz, né? Mas sendo 2013, somos todos melhores. Aí pronto, externei para ele. Ele tem a formação em Direito. Na época eu só tinha formação, eu era tecnólogo em Gestão Ambiental. Hoje eu sou bacharel em Ciências Contábeis também. E prestes a iniciar, quando a greve acabar, né, da UFAL, iniciar o curso de licenciatura em Educação Física. Como é bom, viu? Vai ser outro desafio. Carreira acadêmica do homem é extensa. Falar de carreira acadêmica, né, assim, para falar um pouquinho rapidinho da minha vida, né, também, que muita gente está assistindo e querendo conhecer o Sargento Rosendo, né? Então, saber assim, a essência, né? Então, meus pais, eles são de origem, são analfabetos. E aqui de Alagoas mesmo. São de Alagoas. E tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, é o meu mérito, por meio do incentivo deles.
certo? A minha mãe mesmo sem saber muita coisa na época, ela, quando mandava eu decorar a tabuada, se eu errasse, negão, a Havaiana. Aí, Havaiana de pau. Então, com 5 anos, eu já sabia a tabuada de 0 a 10, tranquilo. Não errava não, porque se errasse, negão. É aquela história, às vezes o pessoal julga o analfabeto como burro. Não, pô, ele só não teve a oportunidade de aprender a Isso, ler. Porque o meu avô era analfabeto de não saber nem escrever o nome. Agora desse um quadro elétrico a ele, que ele montava, desmontava, fazia tudo o isso, que era. Ou seja, era um cara muito sábio que não teve a oportunidade de ser alfabetizado. Eu acho que isso também deve ter acontecido com seus pais. É isso, tanto que conseguiram criar um homem como você, né? Mas tô dando em cima de você, isso, não. Vou dar uma essa é. cantada, não. Tô elogiando porque eu conheço mais ou menos a É, sua história. E para o cara ser referência, passar no concurso público, ter uma carreira acadêmica que tem já está indo para terceira graduação, não é isso? isso. Terceira graduação aí, então tem que ser um cara dedicado, tem que ser um cara que consegue alcançar seus objetivos. Isso, e assim, os meus pais, eles sempre incentivaram os estudos, né? O meu pai, ele sempre mostrou no dia a dia, né, a questão do exemplo, no trabalho, da honestidade. Os meus pais, né, na realidade, que já vem dos meus avós, que também eram pessoas simples, mas pessoas batalhadoras. O meu avô paterno passou a vida inteira roçando campo com cabinho de enxada, né, da usina Sumaúma, uma usina lá de Marechal Deodoro. Então ele viveu todo o profissionalismo dele, mas era um cara que sempre foi exemplo, e assim, sempre foi respeitado onde ele circulava, né? Através das mãos calejadas trazia o sustento para dentro Isso, de casa isso, honestamente, que é isso que importa, né? isso. Que hoje em dia o povo quer facilidade. Então E a minha origem é essa. O meu avô materno também faleceu há muito tempo, mas assim, batalhou bastante. Antes de se aposentar, ele vendia macaxeira, entendeu? Então, eu não venho de nenhuma questão de privilégio, também não estou aqui se vitimizando. Quero deixar bem claro. Não, mas se é a sua história, é a minha história, eu tenho que expor a minha Isso. história do jeito que ela é. Não é Então, pra agradar ninguém, não. Se eu vim do bicho do lixo, eu tenho que vir dizer que eu vim é, do bicho do lixo, pô. Agora tem gente também que quer maquiar e dizer que é isso, biquete sem ser. Não, se eu vim isso. de baixo e tô aqui hoje, é por meritocracia e tem que ser respeitado. Agora, uma coisa que é minha essência, eu respeito, independente da classe social. Desde que me respeite também. Verdade. É Então, recíproco, né? isso. Então, hoje eu tenho amigos de todo o ciclo, né, da classe social. E até muita gente, assim, que me conhece, né, da minha infância, às vezes, rapaz, você policial, não mudou, você é do mesmo jeito. Não, meu irmão, eu vou mudar por quê? Polícia é a minha profissão. Apenas isso. Quando você muda por causa da sua profissão, na verdade você já era de outro jeito e fingia que era daquele Isso. outro jeito, né? Fingia de bonzinho, mas na verdade é porque você não tinha condições de se impor sobre os outros. Isso. Então, assim, eu sempre sou a favor da questão da justiça também, né? Então, voltando para o QO, que interessa, né? Essa questão da justiça. Quando eu cheguei no batalhão, tinha poucos sargentos. Neto, a gente não contava 10. Quando via um cabo era comandante de guarnição Antigão. com 25, 27 anos de polícia, cabo. Tinha com 30 lá, viu? É, Difícil. E assim, tinha uns guerreiros que eram sargentos, mas com questões de pendências judiciais. Então, o famoso sargento precário. Então, eu presenciei essa fase de ver pessoas que estavam com a graduação e foram despromovidos. Então, era uma tropa que você sentia a insatisfação, a desmotivação, palavra certa. Desmotivação. E aí, quando eu comecei a estudar a questão do QO, com a vivência que já estava dentro da instituição, as coisas ficaram mais, entre aspas, mais fáceis. foi tendo a visão, né, de como Isso. funcionava. Então, assim, aí quando eu iniciei, aí os guerreiros lá do BPM também, Anderson,
e o Mariano Júnior. Quando eu externei para eles a situação, olha, eu tenho aqui uma ideia, um projeto, vamos trabalhar aqui para levar, olha a nossa visão, vamos levar para o deputado Bebeto, que era o nosso representante, para ver se ele consegue pelo menos falar na tribuna sobre esse assunto, porque era o maior silêncio. Vocês queriam pelo menos que fosse vista essa situação, né? Isso, nunca foi assim, a gente imaginou que ia tomar toda essa dimensão. Nunca imaginamos isso. Pensamos assim, não, vamos fazer, o projeto é bacana. Aí quando eu comecei, inclusive, muita gente do próprio BPM falar, rapaz, Rosendo, eu era cabo, né? Os caras olhavam assim, pô, sabe que a polícia, geralmente as coisas sempre vêm lá de cima, né? Já determinada, né? A praça não tem nem a opção de sugerir só algo, né? executar. Só executar. Então, aí muita gente, poxa, é um projeto bom, mas achava que... Aí Não ia outros pra diziam, frente. você vai ser preso, você vai ser banguelado. Eu disse, meu irmão, eu posso ser preso, eu posso ser banguelado, mas eu vou lutar pelo que é justo sempre. Eu não temo, não. Não vou me Porque acovardar. eu só temo a Deus. A Ele sim. Eu baixo minha cabeça todas as noites, faço minha oração, me ajoelho. E também foi um ensinamento de minha mãe. Certo? Então, assim, essa conexão com Deus, eu não vou perder nunca. Só se for da vontade dele, porque da minha não é. Então, quando falavam, eu nunca temi ninguém. Eu respeito a pessoa, E a como eu função que falei, ela exerce, e a né? função que Tipo, ela exerce, mas eu não. mas isso não a torna melhor do que você Não, em não é momento porque nenhum. eu sou mais graduado que o aluno que está se formando agora, que eu sou maior ou melhor que ele, não. Eu sou apenas uma pessoa com experiência maior na atividade policial. Apenas isso. E vai ter pontos que ele pode ter um conhecimento maior que eu. Como no dia a dia a gente trabalhando, às vezes um soldado dá uma sugestão, um cabo dá uma sugestão. E se realmente você observar que é o melhor caminho, eu tomo sempre. Então, assim, não é porque o cara é coronel, ele sabe tudo. Isso não existe. Não, não. Não existe nenhum tolo que não tenha algo para ensinar um sábio. Ou Isso. seja, quando a gente tá na rua, a gente tem que ter o quê? Na cabeça que se eu souber e você não souber, eu lhe ensino. Se você souber e eu não souber, você me ensina. E se nem eu nem você souber, a gente vai procurar o meio de aprender junto. O Isso. que importa é fazer da melhor forma, buscar as opções que tem para poder conquistar o objetivo. E aí, quando você conseguiu abrir a visão, ver que existia a possibilidade, falou com os colegas lá, com o Mariano e o Anderson, foi? Anderson Vamos Júnior. fazer com que pelo menos o Bebeto coloque em pauta lá, para que seja falado na tribuna. E chegou esse dia, como foi? Daí para frente. Pronto, aí o Mariano tinha um contato com a assessoria do Bebeto, que na época era um militar da nossa turma também, o André, um pessoal altamente capacitado, inteligente também. Eu não conhecia o André antes. Eu ainda não conheço, mas Pronto, pretendo conhecer. Você está dizendo que é altamente capacitado, eu tenho que estar ao redor dessas Isso, pessoas, isso. altamente capacitadas. Então, assim, aí a gente conseguiu essa agenda. O QG do Bebeto era lá próximo ao 4º BPM, naquela época. E aí eu não tinha contato com o Bebeto. Apenas eu ia para a Assembleia e via ele lá discutindo, mas não tinha. Hoje não, hoje a gente recentemente estivemos lá, né, juntos. Quando ele fala Bebeto, para quem não sabe, que às vezes tem pessoas de outros estados. Deputado, Cabo Bebeto, deputado estadual por Alagoas, inclusive o segundo mais votado, se eu não me engano, Mais na votado, última eleição. Mas Né? moralmente a gente sabe que foi o primeiro. Porque a gente sabe que não tem, às vezes rolam umas coisas por fora, né? A estrutura que foi investida por fora, o retorno vem. Moralmente foi o primeiro. Moralmente o mais votado. Isso. Mas assim, aí resumindo, a gente foi lá, vou agilizar agora que eu já falei. Acho que eu tô falando demais, né? Não, até pode falar, a gente tem aqui até de manhã. Eu vou para uma corrida de 7 horas da manhã do Detran. Se você sair daqui de 6 horas da manhã, ainda dá tempo. Pronto, mas vamos lá, Neto, vamos lá. Então, foi o primeiro passo. Foi levar essa demanda para o representante da nossa classe. Que só tínhamos ele e continuamos só. Apesar de ter outros, claro, que a gente
não é, como você falou, ninguém é tolo. Sabe que tem vários outros que apoiam também. Tanto é que o projeto QO, no decorrer da carruagem, vários outros abraçaram, inclusive praticamente a Assembleia Tem em que todo. ganhar corpo, Isso, porque sem ganhar corpo não aprova na Assembleia, que vai, todo isso. mundo vai votar, né? Então, Inclusive teve um jogo de estratégias aí no meio, tal, que eu sei. isso. Aí, resumindo, a gente foi lá, conversou com o deputado, achou que a missão da gente ia parar ali. Mas a gente não, por mais que imaginem, a gente não sabe o futuro. Só Deus. Verdade. Então, chegamos lá e uma tarde discutimos, apresentamos o projeto ao assessor do deputado. E nessa tarde o próprio deputado apareceu por lá. Aí conversou com a gente diretamente e ele disse: olha, é um projeto que mexe no orçamento. E projeto que mexe no orçamento tem que ser iniciativa do Poder Executivo. Aí ele disse o seguinte: olha, levem para as associações. Busquem as associações. Porque as associações podem tomar a frente e evoluir. A tropa abraçar as associações como representantes legais, botar essa pauta na mesa de situação e o governador, vendo que pode ganhar uns votinhos com essa coisa também, né? Colocar como projeto de lei. Isso. Aí o que aconteceu, né? A gente buscou esse caminho. Como eu falei, a gente tem que saber escutar e observar, né, as melhores opções, né? Que às vezes são sugeridas por terceiros, não pela E gente. Então, escolher as batalhas também, para não isso, batalhar para perder, tem que batalhar isso. para ganhar. Aí nisso, não, vamos lá. E agora? Ninguém era sócio, ninguém tinha contato com ninguém da associação. Aí nisso eu comecei a comentar num batalhão, aí tinha um sargento, na época era cabo, hoje é sargento Augustinho. Ele, por coincidência, tinha sido do mesmo pelotão do atual, na época, presidente da ACS. Associação de Cabos e Soldados, hoje a MEAL, né? Isso, o sargento Nascimento. Na época era o presidente. Sargento Nascimento do 6º Batalhão, hoje Homem de bem. está na 8ª Companhia, a 8ª Companhia Independente, lá de São Luís do Quitunde. Pronto. Aí então, aí a gente foi para esse caminho, né? Levamos o projeto, fizemos um grupinho de comissão, na época não era nem comissão independente, era projeto QO. A gente não sabia nem que ia surgir a comissão independente. Foi a raiz, né? A raiz de tudo, o No início. início, o alicerce. Isso. Nesse grupinho, aí pessoal, a gente convocou. Vamos lá, pessoal, e, meu irmão, véio, não foi nem 20 lá pra Na Somal, CS. foi na Somal ou na CS? Na CS. Na CS. Porque Era pra, uma coisa de tão relevância, tão importante, mas era pra ser uma Assembleia Geral, pra tropa abraçar, pra dizer, pronto, agora o QO vai aumentar, a gente vai ser promovido. isso, Mas eu acho que o pessoal da tropa estava tão desacreditado que não ia pra frente, e por isso não foram. isso, mas assim, alguns foram, né? E a partir daí, a gente apresentou pro Sargento Nascimento, que era o presidente, para o pessoal da equipe na época da CS. Debatemos sobre o assunto e o Nascimento abraçou. Agora, até então, a gente imaginava que ia ficar com a associação e a associação ia tomar Ia tomar a frente, abraçar e tchau pra você. isso, tchau, e a gente ia voltar para o nosso lugarzinho ali na tropa e Tirar o serviço. tirar o servicinho e só acompanhar, né? Mas o que aconteceu? Não foi dessa forma. O Nascimento disse, olha, a gente vai provocar aqui o comandante-geral. Aí só que esse projeto que eu fiz tinha sido só para PM, até então. E nesse grupinho surgiu a figura do hoje, um abraço para ele também, Sargento Olímpio, que na época era Cabo Olímpio. Sargento Olímpio, presidente da MEAL, homem de bem. E aí no grupo do WhatsApp... Da MEAL ou da CBMAL? Da ABMAL, desculpe. ABMAL, sim. ABMAL, dos bombeiros. Aí no WhatsApp ele mandou uma mensagem para mim, ele disse, Rosendo, a gente não se conhecia. Aí ele, Rosendo, tem algum projeto desse aí para o bombeiro? Aí eu falei,
Meu amigo, compareça na reunião que vai ter na CS, que a gente faz. Não Então tem vamos unir problema. força, vamos unir Vamos força. unir forças. E aí ele compareceu. Compareceu, acreditou desde o início. E aí quando ele chegou, a gente externou. Aí eu pedi os dados a ele, né, do efetivo, o que precisava para montar. E fizemos uma adaptação. E a partir daí a gente iniciou a luta. Tanto para melhorar a questão de promoções na PM, quanto no corpo de bombeiros. A partir dessa aliança, né, vamos dizer assim, comissão independente, que não era comissão ainda, Era o Quarteto Fantástico. Isso, inclusive o Cabo Eckstein, na época, era soldado Eckstein, ele surgiu para compor a comissão independente nessa apresentação lá na ACS também. E aí ele, como é isso aqui e tal, eu digo, meu irmão, vem pra cá, dessa forma. Eu abracei. Quer somar? Vamos embora. Isso somou bastante. Então, o Eckstein é um cara que também contribuiu muito nessa luta. Porque assim, o Rosendo pode ter tido a ideia, pode ter se destacado na questão de liderança, mas assim, eu nunca estive sozinho. Primeiramente estive com Deus, segundo com os companheiros. E eu sempre externei, pessoal, o QO não é um projeto do Rosendo, não. O QO é um projeto da tropa. É para todo mundo, é para o nosso futuro, para o nosso presente. E sozinho ninguém faz nada, Ninguém né, faz bicho? nada. Por isso que quando eu falo, eu digo um dos idealizadores, né? O cara que teve ali as ideias iniciais. Porque eu sei que tem que ter uma retaguarda ali para dar o suporte. Isso. Então, aí vamos dizer assim, nesse triângulo, né? Imaginário. ACS, ACS, ABEMAL a ABEMAL e a e a Comissão Comissão Independente. A partir daí a gente uniu forças, começou a marcar a reunião com o comandante-geral na época da PM e depois do bombeiro. Na PM, na época, o coronel era o Coronel Bittencourt, estava com compromisso e quem recebeu a gente foi o Coronel Túlio, que era o subcomandante. Então, o desafio foi esse primeiro, né? E agora, vamos levar para o comando geral. Só que a gente, como eu falei, pensava que ia ficar encostado e deixar só com associações, mas não. Aí o Nascimento disse, olha, vocês que vão apresentar. Aí eu disse, tá certo. O desafio é comigo mesmo, eu gosto de desafio. Aí eu falei, agora tem um detalhe, Sargento Nascimento. Eu vou apresentar em PowerPoint. Não vou apresentar só na... De boca não. De boca não. Eu vou montar uma apresentação e a gente vai apresentar mostrando os dados, mostrando tudo. Ele, não, tá certo, Rosendo, pode ser. Ele foi esperto, né? Porque ele pensou o quê? Os melhores em suas melhores áreas. Se os caras lá são quem conhece a fundo a situação. Eu não estudei a parada. O melhor é que coloque para eles apresentar. Ele foi esperto aí também. Aí ele deu todo esse suporte, né? O suporte da associação, além do suporte de representatividade, ele deu esse suporte também de recursos técnicos. Logístico não, porque eu sempre usei dos meus próprios recursos. Nunca precisei de associação para me deslocar, para imprimir nada. Pelo contrário, todo o material eu sempre fiz por minha conta mesmo. E isso daí não é nenhum demérito da outra parte ou da minha, não. Mas assim, a questão de logística, questão de equipamentos, ele levar, transportar um data show, essas coisas, que a gente não ia ter condições de ter esse suporte. Então era um investimento alto, né, para pessoa física, já que a associação como pessoa jurídica tem um fundo, tem vamos colocar assim, tem dinheiro, né, que vem através dos associados, né? Isso. Então ele tinha como fazer esse investimento em equipamentos, tal, logística. Isso. E se cobrasse isso de vocês também ia sugar os pracinhos, que o salário já não é essas coisas. É isso. Então a gente apresentou, né, para o Coronel Túlio, entregamos impresso a ele o projeto na época. O projeto tem em torno de umas 20 páginas, mais ou menos. Tudo lá com referência, com objetivo, tudo detalhado. Tudo detalhado. O trabalho era só ele ler. Só ler. Então aí a gente teve a oportunidade no Corpo de Bombeiros
E tinha aqueles comentários, né? Algum pessoal da tropa aí. Não, o coronel acho que não vai receber vocês bem e tal. Eu não conhecia, eu sou de outra unidade, sou da Polícia Militar, né? Lá era o Corpo de Bombeiro. Meu irmão, independente de quem seja, ele não é o coronel, não é o comandante-geral, eu vou apresentar pra ele. Não é com ele que eu tenho que falar. É. Então bora. Aí fui, cara, vou dizer a você, viu, Neto? Que recepção maravilhosa do Coronel André. Coronel André, que hoje é André Madeiro, que hoje é chefe do gabinete militar, recebeu a gente. Dentro da Polícia Militar, a primeira pessoa em contato com o governador, não é isso? Isso. Recebeu a gente de uma forma lá, cara, bem humana. Não vi, assim, nada de Soberba, empatia. Não vi nada disso aí, porque, assim, foi bastante receptivo, tanto ele quanto todos os outros oficiais que acompanharam e as praças que acompanharam lá a apresentação. E por coincidência, olha como Deus faz as coisas. Ele conhecia de cabo a rabo a situação do DF. Já conhecia como funcionava lá. Isso. E então, consequentemente, ele conhecia como que seria implantado aqui. Isso. Ele fez um curso, eu lembro que ele falou que tinha feito um curso, acho que foi na área de aviação, lá no DF. Pode ter sido outro, faz muito tempo, não me recordo bem. Mas assim, ele falou, olha, eu fiz um curso lá no Bombeiro do Distrito Federal. Eu conheço a realidade de lá. Lá é dessa forma, assim, assim, assim. Então foi muito válida a apresentação lá no CBM. A partir daí, evoluiu bastante também a questão do QO no CBM. Porque eles tinham uma equipe que estava trabalhando lá, mas ainda não tinha finalizado os estudos. E aí eles utilizaram o nosso como uma referência, uma base. A partir daí, montaram uma comissão lá no futuro, né? E hoje tem, eu acredito que o melhor quadro, melhor lei de efetivo do Brasil E hoje. melhor do que a PM, né? Mas enfim, né? A gente apresentou, até aí começou a evoluir, aí o pessoal começou, poxa, será que começou a gerar esperança, né, na tropa, né? Ah, poxa, apresentou aqui, a CS abraçou, a BMO abraçou, as outras associações por tabela vieram também, a Somal, que era dos oficiais, né? Coronel Paz até hoje é o presidente, excelente contribuição. E os demais, né? Aspra, Asmal e por aí vai. E no final, né, com essa união, com essa junção de forças, deu certo. Mas assim, Quando chegou ao governador, a Assembleia Legislativa já tinha conhecimento de causa. já, só que tem um detalhe, né? A gente tinha apresentado até então para os comandantes gerais das unidades. E o subtenente hoje, o Washington, na época era sargento, ele entrou em contato comigo. Também eu não conhecia, mas Deus vai unindo as pessoas do bem, né? Em prol, quando Deus determina, não há nada nem ninguém que impeça. Porque o que foi falado que esse projeto era utopia, que foi falado que o projeto não ia para frente, que isso era ilusão, e hoje nós temos uma realidade que transformou a vida de milhares e continua transformando, né? Mas assim, milhares de pessoas e seus dependentes. Qualidade de vida. É uma esperança de carreira, né? Porque na verdade o praça não tinha carreira, pô. Você via aí gente que passava a vida soldado para se reformar cabo. Isso. Aí você olhava assim e dizia, bicho, foi para isso que eu estudei. E Isso. às vezes você tem aquele sonho de ser policial, mas quando cai dentro da instituição, a instituição não lhe dá oportunidade. E aí você se frustra, aí vai ser um mau profissional, e vai ser ruim para você e para a instituição. Para a sua própria E para a sociedade, sociedade, né? que recebe diretamente o atendimento por parte daquele profissional. E aquele profissional, estando motivado, a qualidade do serviço que ele vai ofertar é muito maior. Verdade. Muito maior. Mas assim, daqui a pouco a gente chega lá nesse detalhe. Agora, e agilizando para finalizar essa questão do QO, a gente tem outras pautas, né? Para aproveitar o espaço. Quando foi determinante
Quando aí começou a primeira esperança da tropa. Poxa, o que é que tá acontecendo? Muita gente sem entender. Quem é essa comissão independente? Quem é esses Sem caras? CNPJ, sem estrutura Sem física, nada. sem ser um representante legal. Quem é esse cabo doido aí que tá De onde lutando? surgiu esses homens? Aí beleza, aí o sargento Washington, né, entrou em contato, aí disse, Rosendo, você tem, olha, eu conheço o Coronel Evandro. Esse nome aí pode gravar, viu? Esse nome pode gravar, pode titular ele como pai do QO, porque realmente... É o pai adotivo, é o abraçou. pai, foi, abraçou. Cara, olha, aí ele falou, né, Rosendo, tem o chefe do gabinete militar. Eu não sabia nem que existia esse cargo, na realidade, não vou mentir. Aí tem o chefe do gabinete militar, Coronel Evandro. Só que a figura do Coronel Evandro é uma figura muito popular na tropa. Então, e por eu trabalhar na área do 8º BPM, que é a área que ele tem familiares, né, lá no Pilar, eu já ouvia falar muito bem, mas da pessoa dele e da pessoa como profissional. Só que eu nunca tive contato anteriormente a esse encontro. Nunca troquei um oi, nunca tive oportunidade. Não mas... sabia como seria a troca de ideias ali, Isso. se ele ia recepcionar bem a ideia e tal. Isso, e outra coisa, né? E todo mundo, não, o Coronel Evandro e o Renan, aí tem aquela ideologia política, né? Muita gente Os calheiros e tal. discrimina, né, as coisas e não sabe entender que a gente tem momentos que tem que saber diferenciar. Poxa, quer dizer que eu só vou lutar por uma melhoria se tiver um governo da minha ideologia ocupando aquele cargo? Não, poxa. Ele é o governo hoje. Se for a nível federal, gostando ou não, é o Lula. Ele que assina, cara. Então a gente tem que saber. Eu não vou ceder as manobras que ele faz. Isso. Tô acusando não, viu? Para não ser preso que tá demais. As manobras que supostamente ele faz ou fazia, eu não vou ceder a isso para poder conquistar o bem para minha categoria. Mas eu vou levar a proposta. Isso. Vou apresentar a proposta, não por mim, mas sim por quem eu represento, justamente, porque eu quero que seja beneficiado. Aí na época, muita gente, né? Porque assim, a gente sabe que a nossa tropa, ideologicamente, é voltada para... Em sua maioria é de direita, vamos dizer assim. Isso. E aí muita gente questionava, não, o governo Renan Filho nunca vai aprovar isso. E tal, e não sei o que, aqueles comentários só pessimistas, e se a gente fosse escutar isso aí, meu irmão, a gente tinha desistido lá atrás. Mas não, quando você tem o foco, quando você luta pelo que é justo e de uma forma sólida e técnica, você mostrar o porquê está acontecendo e o que vai proporcionar após a aprovação do projeto, tudo é possível. E claro, com a permissão de Deus, né? Então aí o sargento Washington, vamos lá, tal, apresentar para o chefe do gabinete militar, Coronel Evandro. Eu disse, vamos, quando é? Tem que ser covardar não. É hoje? Não, então beleza. Então diga a data, eu quero a data, eu quero o dia. Horário, se dissesse, ó, 2 da manhã a gente ia. Tinha isso pra gente não. Se dissesse, ó, a reunião 11 horas da noite a gente tava lá. Não tem isso não. Aí beleza. Fomos, apresentamos a apresentação, mostrei, foi a pessoa mais receptiva, inclusive, parabenizar ele mais uma vez aí, porque ele recebeu a gente de uma forma que foi uma empatia tão grande, cara. Eu praticamente observava assim, eu via que ele estava prestando atenção realmente na apresentação, do início ao fim. Interessado pelo assunto, isso. Né? Aí eu falei, né, eu disse, no momento da apresentação, eu disse, com o governo Renan Filho, coronel, foi melhorada a questão de estruturas, que foi aquele período que expandiu as CISPs, né? As CISPs, teve aumento salarial, teve um ganho salarial, teve a lei de promoções também, né? Isso, mas assim, antes do Renan, nos governos anteriores, quando eu cheguei no batalhão em 2014, os colchões sujos, uma situação insalubre nos alojamentos. A gente não tinha nem um teto, era cedido lá no aeroporto. De favor, como tem muitos batalhões ainda, viu? Isso, de favor, tanto em estruturas quanto em prefeituras, que mantém muitos GPMs e
e da estrutura, às vezes até da água do GPM é a prefeitura que tem que comprar ou pagar, mas estou só exemplificando. Viaturas sucateadas, não tinha ar-condicionado. Hoje a tropa que está chegando está num nível estrutural muito acima do que a gente inimaginável. Do que a gente poderia sonhar lá atrás, né? Até porque as viaturas, às vezes, quando vinha com ar-condicionado, a determinação era que tirasse o ar-condicionado. Isso era. Porque viatura não podia rodar de vidro fechado. E se chovesse, pai, e aí? Eu já passei por isso. Fechava, abafado, passando pano, flanela no vídeo, pedindo pelo amor de Deus. Então, assim, eram condições insalubres. A gente vai poder dizer, né? No meu tempo. Né? Ainda pode dizer isso, né? Pode dizer, no meu tempo. Assim, a gente fala hoje dessa forma sorrindo, mas a gente sofreu bastante. E os mais antigos sofreram nem mais. se fala. Eu não vou nem relatar as histórias dos antigos aqui, que pelo amor de Deus. Aí... Mas vamos lá. Quando apresentamos para ele, eu falei. O governo do Renan Calheiros, do governador Renan Calheiros, filho, né? Ele melhorou muito a estrutura física, a questão de equipamentos, que a nossa pistola passou até hoje é a Glock, né? Isso. A maioria aí, qualquer unidade. Porque antes realmente existia uma legislação federal que proibia, né? Aí quando foi o governo Bolsonaro, aí conseguiu fazer com que as polícias conseguissem comprar pistolas Glock. Pra você ter uma ideia, a legislação equiparava a 24 falha 7 a Glock por ser uma pistola similar. E se tivesse algum produto nacional que fosse similar a um importado, não poderia ser importado. Por isso que a polícia sofreu muito, morreu gente, teve gente baleada, até um do meu pelotão deu um tiro no pé quando colocou a pistola no coldre. E até eles caírem na real que realmente tem que ter os melhores equipamentos para que os profissionais trabalhem melhor, né? Então aí nós tínhamos uma polícia que estava passando por essa transformação, quanto a equipamentos, viaturas, né? Questão de estrutura física, como a expansão das CISPs, né? Muita gente critica, eu sei, e realmente a gente pode criticar a questão de níveis de segurança, mas a questão de níveis de estrutura para o bem-estar, né? Propor um pouco de bem-estar, né? Totalmente inverso ao que a gente tinha antes. Como eu falei antes, o colchão era sujo, hoje a gente tem a beliche limpinha, tem eu hoje estou instalado numa CISP. Estou na Pilar, lá tem uma CISP nível 2. Lá tem um ar-condicionado no alojamento, tem um banheiro lá digno. Antes, até para você encontrar um banheiro limpo em certos locais, era complicado, meu irmão. Então hoje essas questões são muito importantes. São muito importantes. Mas aí eu falei para ele, para o excelentíssimo chefe do gabinete militar na época, falei para o Coronel Evandro: Coronel, nós temos hoje um investimento em equipamentos, estrutura física, mas falta o principal, que é o investimento no homem, em quem está prestando serviço, no ser humano. E esse projeto, ele além de trazer a questão de fluxo de promoções, que hoje quando a gente entra na carreira militar, né? Quem não sonha em galgar a promoção e postos, né? É a moeda cair, ó. Plim, plim. Mas interfere diretamente na qualidade. Então hoje, por exemplo, hoje eu tenho pouco mais de 10 anos de rua, né? Vamos completar 11 agora em outubro, né? Se Deus permitir. Isso. E, poxa, somos terceiros sargentos, Neto. Com a energia, com o vigor. Porque o cara chegar a terceiro sargento com 30 anos de polícia já tá cansado, pô, sofrido. Aí vai comandar a guarnição como? Cheio de problema. Querendo fazer PB encostado, parar na padaria, nos postos para tomar café. E quando é com novinho assim, é vapor. Essa gente Rosendo dando vapor em pilar, mano. Então, é isso, pessoal. Assim, aí eu levei para ele, né? Essa questão. Nós precisamos... Esse projeto vai ser a cereja do bolo. A virada de chave na polícia. Isso. E aí ele, de imediato, ele concordou e ele disse o seguinte pra gente. Ele disse: vão buscar o sim do secretário de Segurança Pública, que na época era o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Isso, nosso deputado federal, e daqui a pouco falo um pouco mais dele.
Ele disse, vá buscar o sim do Dr. Alfredo. Com o sim do Dr. Alfredo, ele disse, ele comprou a briga. Eu me entendo com o governador Renan Filho. Aí os caras até falaram, rapaz, é isso mesmo, todo mundo ficou assustado, né? A gente tá chegando aqui, é verdade que a gente tá chegando nesse nível. Já pode falar que o senhor deu sim aqui e tal. Aí eu disse, aí eu falei pro pessoal, pessoal, não, segura essa informação, não vai falar uma coisa dessa pra tropa, pelo amor de Deus. Compartimentar as informações. Vamos primeiro buscar o sim do secretário. E assim foi feito. Graças a Deus, conseguimos também um acesso na época, por meio das associações. Marcaram com o secretário de Segurança Pública. O melhor secretário, né? Referência até hoje, né? Nossa. E tá fazendo um excelente trabalho lá, um deputado também. Mas enfim, voltando ao assunto. Quando a gente conseguiu sim, aí, a partir daí, levamos pro coronel Elvandro. Aí ele teve um momento que ele chegou pra mim, aí falou, Rosendo, olha cara, eu fui várias vezes para aquele palácio. Só que tinha coisas que a gente não divulgava. Várias reuniões, o que o pessoal vê no Instagram lá da comissão, se acha que já foi muito, pelo amor de Deus, cara. Foi várias reuniões internas, externas, muito desgaste. Eu deixava várias vezes de sair com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pais, né? Para se empenhar em reuniões, para se empenhar nesse projeto, para se empenhar sempre em buscar o melhor. Porque eu sabia que era um sacrifício que valeria a pena no futuro. Então eu tive que abrir mão de muita coisa. Muita gente nem imagina, né? Acha que, foi fácil, não foi, cara. Foi luta, foi muita coisa nos bastidores. Como diriam os blogueirinhos, quem vê close não vê corre, né? Isso. Cara, foram muitos nãos, eu acho também, né? Alguns nãos, tal. Barrava daqui, abria a porta dali, fechava uma janela. A gente, por várias vezes, teve essa porta fechada. Inúmeras vezes. Mas era ela fechada e abrindo. Com o corta-frio, com ariete. Aí os caras, rapaz, esses caras é chato, mas chato no bom sentido, né? Os caras sabiam que a gente tava lutando por justiça. Justiça social. Então, Neto, a partir de todo esse cenário aí, a gente conseguiu o sim do Alfredo, procurei o coronel Evandro, aí chegou outro momento importante. O coronel Evandro chegou para mim e disse, Rosendo, esse projeto precisa da indicação de um deputado. O deputado fazia a indicação do projeto de lei para o governador fazer o projeto de lei e mandar para a Assembleia votar. Isso. Na verdade, ele queria que surgisse a figura de um deputado para prestigiar também, né? A Casa Legislativa. Isso. Aí, nesse intervalo, ele chegou e falou para mim, quem você indica? Quem você indica? Eu acho que a resposta mais natural a lógica, né? Tipo, a lógica como um representante da tropa seria o deputado Bebeto. Eles sabiam da ligação e naquela época já tinha aquela faísca dos dois, né? Do grupo. Porém, politicamente seria inviável. Isso. Aí eu cheguei e falei para o coronel Evandro, eu disse, coronel, o que a gente quer é a aprovação do projeto. O deputado que o senhor indicar, a gente abraça. Porque a gente quer a aprovação do projeto. Não estou aqui por ideologia A, ideologia B, não. Estou aqui para a gente conseguir essa vitória aqui, essa mudança do QO. Aí ele pensou tal. Acho que ele não esperava, né? Aí depois, com o tempo, ele disse, o que é que você acha do Silvio Camelo? Deputado Silvio Camelo. Ajudou bastante também, viu? Aí eu falei, eu não sei, pra ser realista. Eu não sou sei um cara nem quem é. Eu sou um cara verdadeiro, né? Eu sou um cara verdadeiro. Eu não conhecia. Eu não conhecia a maioria dos deputados que estavam naquela Assembleia.
principalmente Silvio Camelo, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, na verdade. Mas era simplesmente o líder da bancada do governo. Ó, representante do governo na, Olha a na Assembleia importância Legislativa. da autoridade, né? E aí, com isso, né, ele apresentou o deputado a gente, lá mesmo no Palácio. O deputado apareceu por lá, em outro momento, né? E a partir daí a gente explicou para ele a situação também, teve uma reunião, publicamos também, as nossas reuniões, assim, primordiais, sempre a gente ia publicando passo a passo, sempre dando transparência para a tropa. Dando ciência, né? Dando ciência, não tinha nada de escondidinho, não. Era assim, olha, aconteceu a reunião, é esse caminho aqui. Se a reunião fosse positiva ou não, a gente transmitia. Tanto é que nesse intervalo, depois do sino do Dr. Alfredo, teve uma reunião com os comandantes gerais, com o próprio Coronel Evandro, com a alta cúpula da segurança pública. E nessa reunião aí a gente esperava até que o governador ia aparecer, mas não apareceu não. Aí muita gente ficava desconfiado por isso, né? Porque o governador nunca estava nas mesas de negócio. Será que vai rolar que o homem não aparece? Será que ele está enrolando? É. Né? Era o que a gente mais escutava. Aí nisso, aí o Dr. Alfredo deu um prazo de, acho que foi 15 dias para dar uma resposta. Daqui a 15 dias e tal, para dizer se sim ou não, transmitir o sim ou não do governador. Não era deles não. Era do governador. Aí nisso passou 15 dias, 16 dias, 17 dias. A moral baixando. Tem alguma coisa errada aí, né? Aí eu liguei pros presidentes de associações. Aí eu disse, olha, eu não vou citar o nome deles, né? Mas eu liguei pra um aí disse, irmão, até agora, nada. Não vai fazer Assembleia Geral. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma apresentação da Comissão Independente pra tropa. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o projeto, vamos apresentar? Aí esse presidente disse, Rosende, se não for ninguém, aí os caras ficam com medo, né? Eu disse, meu amigo, o projeto não é meu não, o projeto é da gente, da tropa. Se não for, vou fazer o quê? Então Eles a tropa que não estão quer. perdendo de conhecer, né? Justamente. Então a minha parte eu tô fazendo. Agora, precisava que a tropa abraçasse também. E assim foi feito, graças a Deus. Aí eu sei que o presidente na época da ASMAL cedeu a sede da ASMAL, porque eu disse a gente não tinha estrutura. Eu disse, ó, apresento nem que seja na beira da praia. Eu quero apresentar. É. Aí eu sei que nessa situação, né? Aí o presidente da ASMAL, Associação de Sargentos e Subtenentes de Alagoas, que até hoje é o atual, é o Tenente André. Na época era subtenente. E aí ele cedeu o espaço, que é um salão lá e tal. O presidente Nascimento desenrolou data show, bebedouro com água, essas coisas, como eu falei, né? Que sempre deu essa força. Estrutura. Isso. E aí a gente marcou a data, divulguei no grupo. Só, pessoal, tal dia, vou apresentar. Meu amigo, deu quase 200 militares, pô. Foi muito bom. É bom que levanta a moral de quem tá na frente, né? Depois dessa reunião, aquele tempo todinho que tava de atraso, no mesmo dia meu telefone tocou. O secretário disse, Rosendo, tal dia na Secretaria de Segurança Pública. Compareça aqui com os meninos, que ele chamava a gente os meninos da comissão, né? Era o jeito dele chamar a gente. Aí, beleza, eu fui lá. A partir daí a gente teve a resposta. Aí, não, o projeto é sim. Agora as corporações vão fazer e tal. E vai ter o período, né? Aí com isso começou. E a gente ia acompanhando o processo SEI. Quando começou, iniciou o processo SEI, a gente acompanhava, ia lá, estreava. Aí tem muitas vezes, né? Tava sigiloso, né? Sigiloso e a gente não tinha acesso. Você sabe que tem é um restrito, limite. Tem um né? limite. É restrito. Só que o praça, Neto, o praça tá em todos os ambientes.
Alguém que eu conheço tem. Alguém que eu conheço tem. E sempre chegava, aí os caras alimentavam. Olha, as associações não tinham acesso. Não tinha. Eu sabia que não tinha. Os caras, por mais que quisesse, não tinha. Mas tinha aquele praça lá, negão, que ia beneficiar ele também. Aí ele aqui, ó, no meu privado. Toma, Rosendo. Só não revela a fonte. É. E aí foi nessa junção de forças, de união. No final deu tudo certo. E hoje, né, para muita gente aí da sociedade, né, eu tô falando aqui em especial para a categoria de segurança pública, dos militares, essa questão do QO, mas para a sociedade entender, né, a última promoção antes do QO, do projeto QO ser aprovado, nós tivemos para terceiro sargento 60 promoções. A última da PM teve 60 cabos que foram promovidos a Isso antes do projeto QO. isso, a terceiro sargento, sendo que a gente tinha mais de 1.000 habilitados. E depois do projeto QO, Depois do projeto QO, que o projeto QO a gente lutou muito para que fosse plantado de uma única vez. Nunca a gente falou em parcela. Só que quando foi a reunião final, a gente ficou de fora. Essa reunião o governador compareceu. E aí onde é que está a importância da representatividade? de ter alguém que esteja lá e diga, não, eu represento X, então o X que é assim. Se quiser fazer Isso. contra, é contra a vontade de X. Então aí onde é que está a figura do líder do. Porque assim, eu exerci uma liderança. E até hoje exerço. Ninguém é bobo, sabe disso. Né? Mas eu não tenho a força legal e representativa de fato para sentar na mesa de discussão. Na verdade, eu acho que você é um representante e um líder de fato, porém não é de direito. Isso. Eu acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Então, assim, a comissão independente, não só o Rosendo, a comissão, todo aquele grupo que fez todo aquele trabalho, que trilhou anos em prol dessa melhoria. Na hora do carimbo, Na na hora hora do vamos ver. do vamos ver, de dar a carimbada final, a gente ficou de fora. Teve uma reunião que as associações compareceram lá. Quando eu fiquei sabendo, os caras já estavam saindo de lá, meu irmão. Dessa reunião final, que teve a presença do governador. Quando saíram dessa reunião, saíram com a vitória, graças a Deus. E aí foi um momento tenso, muito tenso, né? Que a gente ficou, caralho, e agora? A gente não tá nem lá, né? Mas Como será? como será? Aí depois eu liguei para um dos presidentes, aí ele disse, olha, Rosendo, o projeto QO foi batido o martelo. É sim. Agora vai ser em 3 vezes. Aí quando eu externei para algumas pessoas, rapaz, em 3 não sei o quê. Eu disse, olha, meu irmão, vamos agradecer a Deus que a gente conseguiu a vitória. Eu acho que antes do projeto QO você falou que foi 60 vagas. Se eu não me engano, depois do projeto QO, mesmo com a divisão, foram em torno de 600 vagas em cada promoção. 600, 800 vagas, não foi? A primeira para terceiro sargentos, que antes foi 60, em agosto, né? Que a gente tem 2 datas de promoções. Em agosto e em Fevereiro. fevereiro. A primeira foi 570. Quase 10 vezes mais, né? Aí seguiu as outras 2, né? Depois os outros 2 períodos, 2 etapas, mais ou menos nessa média. Quase 600, né? Ali em torno de Então 500 e hoje, poucas hoje a vagas. gente, eu tô falando só para terceiro sargento. A gente Mas tá de segundo também deu um salto. Primeiro, até hoje a gente tem várias vagas aí em aberto ociosas. porque não tem habilitado, que é outro ponto para as Isso. associações caírem em cima, para que o CAS seja aplicado aí a rodo, meu amigo. Isso. Tem que deixar o pessoal habilitado. Aí quando foi essa questão do projeto, né? Quando disse sim, aí antes disso teve a situação que as instituições elas mostraram numa reunião o projeto que tinham feito. Corpo de Bombeiro de imediato foi finalizado ali mesmo, desce da marretada lá. E se eu não me engano, o Corpo de Bombeiro ainda conseguiu dividir em 2, não foi? Não, foi em 3 também. Foi em 3 também? Foi em 3. É porque o Corpo de Bombeiro teve um diferencial. Porque teve algumas vagas que não estavam sendo utilizadas de certos quadros que foram sumindo de um quadro e migrando para outro.
Aí quando teve, antes da primeira promoção do QO, eles tinham um dispositivo na lei deles, que eles conseguiram promover pessoas já utilizando a legislação. Tinha vaga, mesmo não tendo o interstício ou algo assim, aí Não, é porque tinha vagas em quadros que não estavam sendo eles ocupados. agruparam para o quadro operacional, no Isso, caso. migrou para o combatente. Aí com isso já teve essa primeira promoção do bombeiro, mesmo sendo pequena, já fez um impacto enorme lá, porque os caras estavam travados. Eram 5, 6 promoções para terceiro sargento. Tinha bombeiros que falavam comigo: Rosendo, eu tô aqui na graduação de terceiro sargento há 11 anos. Diga aí, bicho. É problema. 11 anos, aí eu ficava pensando, meu Deus do céu. E eu aqui, será que eu vou marcar esse passo? Então, assim, aí eu conheci muita gente do bombeiro por meio desse projeto. E, assim, minha conta nesse respeito é a cada um também. Porque muita gente ficava: não, os bombeiros, os caras é esquerdista, não sei o que. Nada, pô, os caras... Só porque os caras usavam vermelho, pô. Os caras, independente de ideologia, Então pô, aí todo o martelo mundo foi batido, foi todo bater. mundo foi beneficiado. Mas tinha um detalhe. Quando a PM apresentou, o bombeiro apresentou, foi batido. Pá, todo mundo aceita. Quando foi a vez da PM, por mais que tenha tido muito esforço por parte da primeira sessão, na época que elaborou, mas a gente observou que ficava muito aquém daquilo que a gente estava buscando. E aí o doutor Alfredo olhou pra gente, eu tava lá, e ele disse: e aí, o projeto tá aprovado? Aí eu olhei pra ele e disse: doutor, tem como melhorar. Pra você ter ideia, não ia modificar muita coisa no fluxo, a proposta apresentada. Os caras tinham criado apenas 99 vagas de terceiro sargento, por exemplo, na graduação de terceiro. Eu tô focando mais de terceiro porque é a que eu me recordo mais. 99 vagas, cara, ia dar aquele impacto no início e depois. Então a gente conseguiu sair de 1.174 vagas. Terceiro sargento. A gente saltou para 1.840. Aí. Pra quem ia ter só 90, né? Foram Isso. mais de 600 a mais. Segundo sargento, nós tínhamos era 420 vagas. Segundo sargento, na lei anterior, na PM. Nós hoje temos 1.185. Agora eu lembro que proporcionalmente para a função, o posto de tenente-coronel que foi criado na lei de 2019, na PM a gente ficou muito aquém dos bombeiros, tipo, pela quantidade de efetivo, né? Foi porque, na realidade, ficou na lei uma abertura em 2019 que era para ser criada a vaga de tenente-coronel, QOA, que hoje é QOE, né? Isso. E não foi feito na PM. E no bombeiro, sim. E hoje a gente tem lá um coronel super, né? O coronel Moisés. Uma pessoa que ajudou muito também. É porque a gente... Lá onde? Nos bombeiros ou na polícia militar? Dos bombeiros. O coronel Moisés, ele é coronel fechado. E era praça. Ele entrou como praça. E assim, ele ajudou muito nos bastidores, cara. Eu fui muito para aquela secretaria, muitas reuniões, porque foi o seguinte: quando começou a questão do QO, aí os caras, teve aquela turma do fake news. Começou: esses caras tá querendo acabar com o oficialato, quer deixar só até capitão e não sei o quê. Aí eu fui chamado, hein? Rosendo, olha, aqui é major tal, não sei o que, um major do bombeiro, eu não vou, da PM, eu não vou revelar. Tá querendo derrubar a gente. Aí, vem aqui que a gente quer entender o que está acontecendo. Só que o que estava acontecendo era o seguinte: tinha um projeto da primeira sessão que reduzia de major, era bom até o fluxo e tal. Mas tinha um teto, né? O teto era mais baixo. Mas quando chegava em capitão, eu não tinha mais. Ou seja, supria a questão de major. E nós já tínhamos, então a gente não pode regredir. É verdade. A gente não pode. Aí pegaram a turma que não queria que a gente conseguisse o projeto, do QO, começou a disseminar o fake news na tropa, nos grupos. Aí muita gente sem entender, achando que o projeto era nosso.
Aí me chamaram, aí eu fui lá, junto com o pessoal da comissão, disse, olha pessoal, tem uma reunião aí, tem uns oficiais que querem falar com a gente. Vamos lá. Vamos levar pressão. Aí fomos lá e começamos, né? Disse, olha, o projeto é esse aqui. A gente teve o cuidado de fazer. O projeto eu sei que vai mexer tanto nas praças quanto no oficialato. Mas a gente sabe que vai mexer tanto nas praças quanto no oficialato. Mas o projeto da comissão independente, a gente fez só das praças. Porque a gente deixou para os oficiais fazerem o melhor, né? Quem melhor que o próprio oficial para fazer o quadro Mas deles. talvez o oficial QOC não beneficiasse o QOA, né? Mas aí sabe o que Que acontece? existe o ciúme, a gente sabe. É complicado, né? A gente não é criança que sabe que existe. O oficial QOC é o que entra através da academia. Ele faz o CFO, entra como tenente já. E o QOA, que agora é QOE, eles vêm de praças. O que eu acho errado na Polícia Militar? O QOC, que é o combatente, que agora é o QOEM, Isso. eles vêm de administrativo, ou seja, 3 anos de estudo, entra como aspirante e tenente, aí são combatentes. Porém, quem realmente tem 20 ou 30 anos de polícia combatendo na rua, quando chega ao oficialato, é administrativo. Ou seja, eu que só tenho experiência como combatente, quando chega ao oficialato, sou administrativo, e o que nunca teve experiência como combatente, só fez 3 anos de estudo administrativo, quando chega ao oficialato, é combatente. É no mínimo incoerente isso daí, né? E ainda quando se chega ao oficialato, se eu tenho um capitão QOA, que é o que veio de praças, e o QOC, que é o que veio do oficialato através do concurso para tenente, existe sim uma discriminação entre eles mesmos. Tipo, o cara que é combatente acha que quer menorizar, vamos dizer assim, o cara que veio da tropa. O que deveria ser o contrário. Deveria ter precedência quem veio da tropa por ser mais experiente, por ter 20 ou 30 anos de polícia, sobre o que entrou e tem 10 anos, 5 anos de polícia. E aí tem uma inversão de valores que eu, como não é como